Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma aula de Química, dando continuidade ao estudo lá do capítulo 2 do nosso livro, tá? E na última videoaula, nós falamos um pouquinho sobre as mudanças de estado físico da matéria e as classificações da matéria, né? Em substâncias, misturas homogêneas, heterogêneas, certo? E a partir de agora, né, na aula de hoje, nós trataremos, né, das técnicas de separações de misturas, beleza? A separação de misturas, ela tem por objetivo isolar as substâncias puras que compõem essas misturas, certo? E são processos importantes que envolvem um conjunto de técnicas, e essas técnicas serão de acordo com o tipo de mistura que a gente tem. Mas no nosso cotidiano, nós estamos constantemente separando substâncias contidas em misturas. Por exemplo, quando nós preparamos o café, né, nós estamos separando a parte insolúvel em água da parte solúvel em água. Quando nós escolhemos o feijão, quando nós estamos aspirando o pó da casa, por exemplo, a gente está separando uma substância sólida, né, ou várias substâncias sólidas, as impurezas, do ar, e também o processo de separação das partes do petróleo, né, como a gasolina, querosene, gás natural e por aí vai. E como eu falei anteriormente, as técnicas de separação que são utilizadas, elas são diferentes entre si, né? Porque uma técnica de separação para mistura homogênea é diferente de uma técnica de separação para mistura heterogênea, já que esses dois tipos de misturas apresentam propriedades distintas, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui algumas das técnicas de separação de mistura homogênea e de misturas heterogêneas, tá? Existem muitas, então eu vou mostrar para vocês as principais. O primeiro processo de separação de mistura heterogênea que eu vou mostrar para vocês é o processo de decantação. Tá? A decantação ela é utilizada para separar misturas heterogêneas formadas por um sólido e um líquido, né? Então, no caso, uma mistura sólido-líquido, ou ainda usada para separar misturas heterogêneas formadas por dois líquidos immiscíveis. Líquidos immiscíveis são líquidos que não se misturam, tá? Por exemplo, água e óleo, água e petróleo, tá? Líquidos que não se misturam são líquidos immiscíveis, beleza? Mas a gente já vai falar a respeito deles. Observem a princípio aqui esse exemplo que eu estou mostrando aqui embaixo. Esse exemplo está mostrando o seguinte, aqui uma mistura heterogênea formada por um líquido e partículas sólidas, tá? Como se fosse simulando uma água suja, uma água barrenta, coisas assim. Então, o que acontece durante esse processo? Aqui eu tenho a mistura e essa mistura é deixada em repouso, tá? Para quê? Porque quando essa mistura é deixada em repouso, as partículas sólidas, elas começam a sedimentar por ação da gravidade, ou seja, elas começam a se depositar no fundo do recipiente. Então, se você tem uma mistura de água suja, água com partículas sólidas, você deixa essa água suja em repouso, que depois de um tempo as partículas sólidas mais densas vão se depositar no fundo do recipiente, tá? Esse processo é chamado processo de decantação, ou vocês podem escutar também sedimentação, tá? Ele ocorre devido à ação da gravidade ou ainda por diferença de densidade, em que aquele material mais denso vai se depositar no fundo. Nesse caso aqui, as partículas sólidas. Tudo bem? Então, quando você deixa isso em repouso, a separação das fases acontece. Ou seja, para quem não lembra o que é fase, volta lá na videoaula anterior, mas falando bem rapidamente aqui, fase é aquela porção da mistura homogênea, né? Aquela porção da mistura que eu consigo enxergar de forma homogênea. Então, aqui eu tenho uma porção e aqui eu tenho outra porção. Tem duas fases, tá? Por isso que é uma mistura heterogênea. Mas recapitulando, quando essas fases se separam, ocorreu o processo de decantação.
E aí eu posso verter essa água, esse líquido aqui, para um outro recipiente, ficando somente nesse recipiente inicial aqui as partículas sólidas, né? É o que está explicado aqui nessa legenda, né? Depois o líquido é vertido para outro recipiente com auxílio de um bastão de vidro, que é um utensílio de laboratório. Mas eu poderia verter, inclusive, sem esse bastão também, beleza? Esse é o processo de decantação. Uma outra forma de decantação, como eu havia dito para vocês, é a separação de dois líquidos imiscíveis. E aí a decantação para dois líquidos imiscíveis ocorre de uma maneira um pouquinho diferente em laboratório, tá? A gente utiliza esse sistema aqui, formado por um becker, que é esse recipiente, por um funil de decantação, que é esse utensílio aqui, e aí o suporte para prender esse funil e permitir o processo, tá? Quando eu tenho dois líquidos que não se misturam, o que acontece? Segundo as propriedades que a gente tinha estudado, principalmente a propriedade de densidade, quando dois líquidos não se misturam, o líquido menos denso fica na parte superior e o líquido mais denso fica na parte inferior, né? Fica embaixo, certo? Sempre o mais denso fica na parte inferior. E aí o que acontece? O princípio da decantação entre dois líquidos imiscíveis é basicamente a diferença de densidade, tá? E aí, nesse processo aqui, eu tenho um funil de decantação com esses dois líquidos, deixo esse funil com os líquidos em repouso por um tempo para que os líquidos fiquem totalmente separados. E aí, depois é só abrir essa torneirinha aqui e escoar o líquido mais denso para dentro de um recipiente, que nesse caso aqui a gente deu o exemplo de água e óleo, tá? Então, como o óleo é menos denso que a água, ele fica na parte superior. Aí a torneira do funil é aberta e deixa-se escoar a água, que é o líquido mais denso. E assim que toda a água cair aqui no recipiente, no becker, fecha-se a torneira e aí só quem fica dentro do funil é quem? O óleo, certo? Eu posso depois coletar esse óleo num outro becker, num outro recipiente, e aí eu tenho a separação da água e do óleo, né? Separação de dois líquidos imiscíveis também pelo processo de decantação. Tranquilo, pessoal? O segundo processo de separação de mistura heterogênea é a centrifugação. Ela é utilizada para separar misturas heterogêneas formadas por um sólido microparticulado em um líquido. Como assim? Às vezes eu tenho uma mistura sólido-líquido, só que as partículas desse sólido são tão pequenas que elas demorariam muito tempo para sedimentar, né, para decantar, se fosse deixado em repouso. Ou até não decantaria, por serem partículas tão pequenas e tão leves, seria difícil delas decantarem. Então, para resolver esse problema, criou-se um método, né, da centrifugação. Que o que acontece nesse processo? A mistura é colocada em tubos de ensaio, que são esses tubinhos aqui, e esses tubos de ensaio são colocados em centrífugas, que são máquinas que fazem aquele material girar numa velocidade muito alta. Quando esse material gira numa velocidade muito alta, isso facilita que a mistura seja separada, também devido à ação da gravidade, tá? É o mesmo processo que acontece quando a roupa está centrifugando na máquina de lavar. Para que serve esse processo de centrifugação? Para fazer com que a roupa e a água se separem, correto? E aí, esse processo se torna mais rápido, à medida que se centrifuga com maior velocidade. Então, esse processo de centrifugação, ele é utilizado muito em laboratório, né, em análise de sangue. Por quê? Porque para se analisar o sangue é necessário separar os componentes desse sangue.
O sangue ele tem componentes sólidos e tem componentes líquidos, tá? Como eu mostrei na videoaula anterior, o sangue é uma mistura heterogênea, tá? A princípio a gente olha e não enxerga que é heterogênea, mas se for olhar no microscópio, a gente consegue enxergar as várias fases do sangue, tá? Então, para separar as partes do sangue, principalmente a parte líquida da parte sólida, se utiliza o processo de centrifugação, tá? Para separar o plasma das partes sólidas. Tranquilo? Um outro processo para separar misturas heterogêneas é a filtração. Essa filtração pode ser simples e de um outro tipo que eu já vou mostrar para vocês, tá? A filtração simples, ela é utilizada para separar misturas heterogêneas de um sólido e um líquido. Por exemplo, água e areia, tá? Ela separa também, né, sólidos de gases, como ar empoeirado, e é uma técnica que só dá certo se o tamanho das partículas a serem separadas for superior ao tamanho dos poros do filtro. Então, ó, em laboratório, a gente tem essa representação aqui, esse esquema de filtração. A gente tem o becker, né, para receber o líquido filtrado. Tem um funil que a gente coloca um papel de filtro, semelhante àquele filtro, né, para fazer café, aqueles filtros de papel. É bem semelhante. E aí, bastão de vidro para auxiliar, o suporte e tudo mais, tá? Aqui a gente tem a mistura, né, por exemplo, de água e areia. Eu quero separar essa mistura, então eu vou passar essa mistura por um filtro, correto? E aí o que acontece? A água passa pelo filtro, caindo aqui nesse becker, enquanto que a areia fica retida. Por quê? Isso só acontece porque as partículas de areia são maiores que os poros do filtro, tudo bem? E aí cada tipo de filtração tem um filtro diferente, né, com poros maiores ou poros menores, tudo bem? Só que a filtração só acontece, só é possível se o tamanho das partículas a serem separadas for superior ao tamanho do poro do filtro, tudo bem? Essa foi uma separação entre um sólido e um líquido. Mas eu também falei para vocês que é possível separar sólidos de gases também pelo processo de filtração. Isso acontece lá é o mecanismo, né, do aspirador de pó. O que o aspirador de pó faz? Ele suga o ar, né, contido ali nesse ar também poeira, sujeira, né, partículas sólidas. Então ele suga o ar empoeirado. Esse ar empoeirado passa pelo filtro, em que o filtro retém as partículas sólidas e joga para fora do aspirador o ar de volta, tá? Então ele está filtrando o ar empoeirado, separando as partículas sólidas, né, a poeira, né, a sujeira, dos gases, né, do ar atmosférico. Tranquilo? Esse também é um processo de filtração. Eu falei para vocês que havia a filtração simples e a filtração, um outro processo de filtração, que nesse caso é o processo de filtração a vácuo, tá? Esse processo de filtração a vácuo, ele é utilizado em um laboratório de forma a acelerar, né, as filtrações que ocorrem de maneira muito lenta. Como que acontece esse processo? O esquema de filtração a vácuo, ele é formado por esses dois recipientes aqui, chamados de kitasatos, por um funil especial, com um filtro também especial, com papel de filtro especial, com poros menores, e por uma bomba de vácuo, tá? Como que funciona isso? A mistura é jogada aqui dentro desse funil, a mistura a ser filtrada, né? É jogada aqui dentro desse funil, só que como o filtro possui poros menores, isso acabaria dificultando a filtração, né? Fazendo ela demorar mais. E aí, para isso não acontecer, se utiliza uma bomba de vácuo. O que a bomba de vácuo faz? Ela retira o ar contido dentro desses recipientes aqui. Quando ela retira o ar desses recipientes, a pressão interna do recipiente diminui.
certo? Então a pressão daqui de dentro fica menor que a pressão de fora do recipiente, a pressão atmosférica, né? A pressão externa. Então a pressão atmosférica grande, né? A pressão maior que a pressão de dentro do recipiente faz com que a mistura seja empurrada para esse funil aqui. E isso faz com que a filtração aconteça mais rápido, tá? Então, recapitulando, a bomba faz um vácuo aqui dentro, né? Reduz a pressão interna. E essa diferença, né, da pressão externa para a pressão interna faz com que essa mistura seja filtrada mais rápido, porque é como se a pressão externa estivesse empurrando a mistura para baixo, para dentro do funil, beleza? Esse processo é o chamado de filtração a vácuo, né? É uma forma de acelerar a filtração, tudo bem? Aqui embaixo está mais ou menos explicado, né, como isso acontece, né? Retirada do ar, né, dos frascos A e B ocorre graças à aspiração realizada pela bomba de vácuo, que diminui a pressão dentro deles. A diferença de pressão provocada entre o exterior e o interior dos fitasatos acelera a filtração da mistura colocada sobre o funil. Então essa bomba está aqui sugando o ar e acaba sugando também a mistura que está sendo colocada no funil, beleza? Esse tipo de filtração ele não está no livro de vocês, mas eu achei interessante de mostrar esse processo, que é um processo bem utilizado, bem famoso, tá? Com todos esses processos, né, tanto de filtração, decantação, até agora estou mostrando para vocês, são processos muito utilizados no dia a dia, tá? Por exemplo, no tratamento de água, aqui eu coloquei um esquema simples, né, de uma estação de tratamento de água. Não são todas as estações que possuem essas etapas aqui, algumas têm mais etapas, outras têm menos, mas esse é um sistema de tratamento simples que eu quis mostrar para vocês aqui, ó. Então tem a água bruta, passa por um processo de coagulação, que não é um processo de separação de mistura, mas olha aqui a decantação, ó. A decantação é um processo de separação de mistura que a gente estava estudando nos slides anteriores. Também tem a filtração. Então, olha, esses processos de decantação, filtração, são utilizados no nosso dia a dia, às vezes a gente nem sabe. O próximo processo é o chamado levigação. A levigação, ela utiliza a diferença de densidade entre os sólidos, tá? Levigação é para separar sólidos de densidades diferentes. A partir do quê? Olha, esse processo aqui, que eu estou mostrando na figura para vocês, é utilizado muito no garimpo, tá? No garimpo de ouro ou outros metais também. O que o garimpeiro faz? Ele usa esse recipiente aqui e coloca nesse recipiente aquela mistura ali de sólidos, né, com cascalho, areia e o que ele acha que pode conter ouro, por exemplo. E aí ele joga água dentro desse recipiente e fica sacudindo. Para quê? Balançando o recipiente. Por quê? Porque as partículas menos densas elas serão arrastadas pela água, enquanto que as partículas mais densas, como o ouro, por exemplo, ficam retidas no recipiente. Então esse é um processo muito empregado no garimpo, né? E ele utiliza a água para arrastar as partículas menos densas das partículas de ouro, que são as mais densas, tá? Então segue também o princípio da diferença de densidade entre as partículas. Outro processo de separação é a chamada separação magnética. Como o próprio nome está falando, separação magnética, ela permite isolar componentes com atração por ímãs, né? Que são exercidas ações do magnetismo, como ferro, cobalto, níquel. Então, se eu tenho ali uma mistura de várias partículas, vários materiais grandes até, se esses materiais ali tiverem, né, metais que podem ser atraídos por ímã, eles podem ser separados dessa forma, tá? Isso é muito utilizado em aterro sanitário.
Então, ali tem vários entulhos, e aí no meio daquele entulho tem alguns materiais, como ferro, cobalto, níquel, eles conseguem ser separados dos demais materiais pela separação magnética, tá? Então, se utiliza eletroímãs gigantescos, né, para fazer isso. O próximo processo de separação de mistura heterogênea é a dissolução fracionada. Ela é utilizada para separar dois sólidos que possuem diferença de solubilidade, por exemplo, em água. Então, vamos supor aqui uma mistura de areia e sal de cozinha, tá? A areia, ela não se dissolve em água, ela não se solubiliza em água, enquanto que o sal se dissolve, correto? Então, esse processo utiliza dessa diferença de solubilidade, né? Enquanto um componente é solúvel em água e o outro componente não é solúvel em água, tá? Então, eu coloquei aqui que a dissolução fracionada é a solubilização de um dos componentes da mistura, enquanto o outro permanece sólido, tá? Então, eu posso separar essa mistura de sal e areia fazendo o quê? Simplesmente adicionando água aqui. Quando eu adiciono água aqui nessa mistura, o que vai acontecer? O sal vai se dissolver, correto? Então, eu obtenho esse sistema aqui, ó, a areia no fundo e na parte líquida eu tenho o quê? Água misturada com sal, dissolvido, né? O sal está dissolvido nessa água, beleza? Então, para separar isso, é só eu verter esse líquido para um outro recipiente, tá? Que aí eu vou ter a porção da areia e depois o líquido contendo água e sal, tudo bem? E aí, professora, o sal está misturado na água, como que eu vou fazer para separar essa nova mistura? É só eu evaporar a água, né? Quando eu evaporo a água, o que vai ficar retido ali no recipiente é o sal, tudo bem? Aí já é um outro processo que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então, a princípio, a dissolução fracionada é a simples adição de um líquido que dissolve um dos componentes da mistura. Nesse caso aqui, eu estou falando desse líquido, que é a água. Ele vai dissolver, a água vai dissolver o sal e, com isso, eu consigo separar o sal da areia. Beleza? Esse é o processo de dissolução fracionada. E agora a gente entra nos processos de separação de misturas homogêneas, tá? São aquelas misturas que contêm uma única fase, beleza? O primeiro processo é o processo de evaporação, que eu citei logo aqui no slide anterior, né? Então, eu citei um pouquinho antes daqui. Esse processo de evaporação é quando a gente tem sólidos solúveis em líquidos. A gente pode separá-los pelo processo de evaporação, que pode ter ou não aquecimento. Então, vamos supor aqui, muitas salinas, né, que são empresas responsáveis pela produção de sal de cozinha, elas utilizam esse processo de evaporação para obter o sal que a gente tem na nossa casa. Como que isso acontece? Muitas dessas salinas utilizam a água do mar para fazer isso. O que acontece? Elas vão lá e distribuem em vários tanques, né, a água do mar e deixam essa água ali em repouso por um bom tempo até a água evaporar, tá? Essa evaporação acontece sem o aquecimento, isso acontece naturalmente, né? Quando a água do mar, a parte da água evapora, o que fica retido ali naqueles pequenos tanques são as partículas de sal, tá? Então aqui nessa figura está mostrando um homem juntando, né, com uma enxada esses montinhos de sal, tudo bem? Esse é um processo de evaporação, sem aquecimento. Mas eu poderia também ter uma mistura, né, feita em casa, né, eu misturo água com sal, e se eu quiser separar em casa essa mistura de maneira mais rápida, simplesmente coloco essa mistura de água e sal numa panela, ligo o fogão, coloco a panela no fogão e aqueço.
certo? Esse aquecimento vai fazer com que a água evapore e aí fique no fundo da panela somente o sal, beleza? Então a evaporação ela pode ter aquecimento ou não. Um outro processo de separação de mistura homogênea é a chamada destilação simples, tá? E se eu estou falando que é destilação simples é porque existe outro tipo de destilação também que eu já vou falar com vocês. A destilação simples, ele é um processo voltado para separar misturas homogêneas formadas por um sólido e um líquido. E utiliza como princípio a diferença do ponto de ebulição desses componentes. Nessa mistura que é separada por destilação simples, é importante que os pontos de ebulição dos componentes líquidos e sólidos sejam bem diferentes, tá? Não tem valores muito próximos. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um sistema que é utilizado para realizar a destilação simples em laboratório, tá? Aqui eu tenho o chamado bico de Bunsen, que é um material que a gente utiliza para gerar fogo, né? A gente tem um balão de destilação, que nesse caso contém uma mistura de água salgada, né? Água com sal, o suporte para segurar esse balão. Tem um mecanismo aqui que a gente chama de condensador, como o próprio nome está falando, o condensador vai condensar algo. Para quem não lembra, o que é condensar? Lá naquela aula anterior que a gente falou de processos de mudança de estado físico. Quando eu falo condensar, eu estou falando de mudar do estado gasoso para o estado líquido. Então, condensação é a mudança do estado gasoso para o estado líquido, beleza? A gente tem o seguinte aqui. Nessa mistura de água salgada, eu tenho um aquecimento. Quando eu aqueço essa mistura vai entrar em ebulição. Qual dos componentes está entrando em ebulição aqui? A água começa a entrar em ebulição. Por quê? Porque a água tem um ponto de ebulição menor que o ponto de ebulição do sal, tá? Que é um valor muito alto, na faixa de 1000 e tantos de temperatura. Tudo bem? Então, quando a água entra em ebulição, ela vira vapor, beleza? Quando ela vira vapor, ela sobe aqui nesse recipiente e passa para o condensador. Esse vapor de água vem passando aqui para o condensador, sendo que esse vapor aqui, ele é resfriado, porque tem também um sistema aqui de resfriamento, né? Entra a água fria para resfriar e ela sai aqui do outro lado. Então, o vapor sai aqui do líquido, que está em ebulição, sobe, entra no condensador e aqui dentro esse vapor de água é resfriado. Quando o vapor de água é resfriado, o que acontece? Ele volta para o estado líquido. Então, ele condensa, tá? Quando ele condensa, ele começa a pingar aqui nessa outra extremidade do condensador. Então, cai dentro de um recipiente que a gente chamou aqui de Erlenmeyer, tá? Então, esse é o processo de destilação, que utiliza como princípio o quê? A diferença dos pontos de ebulição das substâncias. A água, ela entra em ebulição primeiro, né? Ela entra em ebulição muito facilmente. O vapor dela entra no condensador, vira líquido novamente. E quem que fica retido aqui nesse balão é o sal. Tudo bem? É o mesmo princípio do exemplo que eu dei anteriormente, de colocar uma panela com água e sal no fogão e evaporar aquela água, né? A água evapora e o sal fica retido na panela. É a mesma coisa que acontece aqui, tá? A água evapora, ou melhor, ela entra em ebulição. Quem fica retido aqui é o sal. Só que, quando ela evapora, né, ela entra em ebulição, quando ela entra no condensador, ela volta a ser líquida novamente, tá? Essa é a única diferença do processo anterior. Essa foi a destilação simples, tá?
A destilação fracionada, que é o outro tipo de destilação que eu tinha falado com vocês, ela é utilizada para separar misturas de líquidos, tá? A destilação simples é para separar uma mistura de sólido e um líquido. Aqui não. Na fracionada é para separar uma mistura de líquidos que possuem pontos de fusão diferentes. Então, vamos supor que eu tenho uma mistura de água, álcool e acetona. Tem 3 líquidos diferentes misturados. É uma mistura homogênea, tá? Quando isso acontece, como que eu vou separar essa mistura? Eu posso colocar essa mistura em aquecimento até ela entrar em ebulição e evaporar cada um dos componentes, um de cada vez. Tá? É isso que acontece na destilação fracionada. Ela é um pouquinho diferente da anterior porque ela possui essa coluna de fracionamento aqui acoplada ao balão de destilação. Então aqui eu tenho a mistura homogênea líquida, tenho a coluna de fracionamento. Por que tem essa coluna? Porque quando o primeiro líquido evapora, né, estou aquecendo aqui, atingi o ponto de ebulição do primeiro líquido, o primeiro líquido começa a passar aqui pela coluna de fracionamento, né, no seu estado de vapor. Então o líquido começa a ebulir, vira vapor, né? Esse vapor começa a passar aqui na coluna de fracionamento. E ele vai passando devagarzinho, porque tem essas barreiras aqui. Tá? Então ele vai passando, vai passando, vai passando. Quando ele está saindo da coluna de fracionamento, o próximo líquido está entrando. Tudo bem? Isso acontece de maneira bem lenta, né? Porque essa coluna de fracionamento não permite que o vapor passe direto. Então ela passa bem devagar. Então o primeiro vapor sai daqui da coluna de fracionamento e entra no condensador. E pelo mesmo princípio da ideia anterior, lá da destilação simples, esse vapor vai passar por aqui, vai ser resfriado e vai voltar a ser líquido. E aí a gente recolhe aqui na extremidade do condensador o primeiro líquido. Enquanto isso, o segundo líquido está aqui também entrando em ebulição, virando vapor, né, passando pela coluna de fracionamento. Depois que esse vapor passa pela coluna de fracionamento, ele entra também no condensador. Quando ele entra no condensador, ele é resfriado e se torna líquido novamente. E eu consigo, com outro recipiente, coletar esse segundo líquido. Se houver 2, 3, 4 líquidos nessa mistura, né, líquidos com pontos de ebulição diferentes, isso vai acontecer 2, 3, 4 vezes, tá? Mas é o mesmo princípio. Esse processo é muito utilizado em refinarias de petróleo. O que é um petróleo? Petróleo é uma mistura de substâncias de vários pontos de ebulição diferentes, né? E aí, aqui eu coloquei um exemplo, né? É o mesmo processo desse sistema aqui, só que esse é um sistema utilizado em laboratório. Esse esquema que eu coloquei aqui é um processo segue o mesmo princípio, só que ocorre industrialmente, em refinarias de petróleo, tá? Então, eu consigo separar, por esse método, também destilação fracionada, as frações gasosas, né, do petróleo, né, o gás de cozinha, ele vem do petróleo, as frações líquidas, né, como gasolina, querosene, óleo lubrificante, e as porções sólidas, como betume, parafina e asfalto, tá? Então, pelo mesmo processo de destilação fracionada, eu consigo separar todas essas partes. Por quê? Porque cada uma dessas substâncias possui pontos de ebulição diferentes, tá? Então, vamos supor aqui nesse esquema. O petróleo bruto, ele é colocado dentro de uma fornalha e essa fornalha, né, é aquecida. E tem várias saídas, né? Várias áreas dessa fornalha possuem temperaturas diferentes. Então, a parte mais lá de baixo da fornalha tem temperatura mais alta e a partir daqui é conseguido tirar a parte do lubrificante, da parafina, do asfalto. Lá em 370 graus Celsius
se consegue obter o óleo de combustível, em 300 graus Celsius consegue-se obter o diesel, em 200 o querosene e por aí vai, tá? Cada fração do petróleo é retirada, né, é separada de acordo com a sua temperatura de ebulição, tudo bem? É o mesmo princípio dessa coluna aqui, desse sistema de destilação fracionada em laboratório. Só que esse das refinarias é a nível industrial, tá? É um nível muito maior que acontece em laboratório, beleza? Esses foram os processos de separação de misturas homogêneas e heterogêneas, tá? Os principais, existem muitos outros. E agora a gente vai partir para os exercícios, para ver se vocês fixaram bem o que foi explicado.